Boa noite, seminaristas. Meu nome é Mariana. A minha mensagem hoje é para vocês. Gostaria que vocês abrissem, por favor, em 1 Pedro 2:9. 1 Pedro 2:9 diz que vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Eu trouxe esse presente para representar a sua vida. Você é um presente de Deus para essa geração. Antes de você nascer, Ele sonhou com você e Ele designou você para cumprir algo lindo e maravilhoso aqui na terra. Eu vou compartilhar com vocês a história de 3 pessoas, de 3 chamados lindos e maravilhosos na vida, que você vai se identificar com algum deles. Amém? Primeiro vai ser Sansão. Como muitos sabem, a mãe de Sansão era estéril. A mãe de Sansão não podia ter filhos. E Deus um dia olhou para ela e falou: você vai gerar um filho. E esse filho vai trazer liberdade ao povo de Israel. Assim é o ministério de muitos de vocês. Onde era um solo infértil, um solo infrutífero, Deus olhou e falou assim: é da sua vida que vai trazer liberdade para um povo. É da sua vida que eu vou fazer algo lindo e maravilhoso. Todo mundo sabe também que Sansão, desde o ventre, ele era consagrado. Sansão nunca teve bebida fermentada, ele nunca cortou o cabelo. Assim somos nós, seminaristas. A nossa vida, ela é diferente, ela tem que ser diferente. Nós somos santos, nós somos separados. Nós viemos aqui para fazer a diferença. A Bíblia também fala que o Espírito do Senhor dirigia Sansão. Assim somos nós. Guiados pelo Espírito. Onde quer que nós vamos, o que quer que façamos, nós temos que ser guiados pelo Espírito. Quando o Espírito do Senhor enchia, ele ficava forte. Você não tem desculpa do seu chamado. Porque se o Espírito do Senhor te enche, você é capaz de chegar em qualquer lugar, de fazer qualquer tipo de coisa, porque é Ele. É Ele, o Espírito do Senhor deixava forte. O que mais me deixa encantada com a história de Sansão é que Deus levantou um homem. E esse homem combatia um exército inteiro para provar que é Ele, não somos nós. Então, se o Senhor te chamou, se o Senhor te escolheu, seja forte, se empenhe e vá cumprir o que Ele mandou você fazer. Agora, algo que eu quero deixar para vocês a respeito da vida de Sansão, e que eu sempre li, que eu falava: Deus, eu não acredito nisso. Era que Sansão, ele comercializou, ele vendeu o chamado dele por 4 vezes. Por 4 vezes. Ele não contou nas 3 primeiras vezes, mas ele entregou para o inimigo dele aquilo que ele jamais poderia ter entregado. Deixa eu contar uma coisa para você. Na sua vida ministerial, no seu chamado, você vai ser, por todo o tempo, pedido, exigido, requerido a vender o seu chamado. Não abra mão daquilo que Deus te deu. Não abra mão daquilo que Deus te falou. Segue na direção do que Deus falou. Segue naquilo que Ele te deu. Nós estamos lutando contra o exército em nome do Senhor. E nós não vamos recuar. Nós estamos aqui para cumprir aquilo que Ele falou. Sansão desprezou aquilo que o Senhor tinha dado para ele. E mesmo assim, o Senhor agiu com graça. Porque no momento de morte de Sansão, vocês sabem como ele terminou a vida? Ele foi preso pelos filisteus, cegaram os olhos dele e ele acabou sozinho. Se você vender o seu chamado, se você trocar o seu chamado, se você comercializar, é assim que você vai acabar a sua vida. Sozinho, cego. Não é isso que nós queremos para a nossa vida, amém? Não comercialize o seu chamado, não seja como Sansão. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, que loucura é trocar por algo momentâneo o que se quer ter para a vida inteira. Você troca o que você quer ter pela vida inteira por algo momentâneo. Não faça isso. Não seja como Sansão. Nós somos fortes no Senhor para cumprir aquilo que Ele nos chamou a cumprir. Vou falar com vocês também sobre a vida de Jeremias. Uma pessoa que eu aprendi a amar e que eu me identifico muito. Jeremias foi chamado desde o ventre da mãe dele, assim como nós somos chamados e escolhidos antes de nós nascermos. E Jeremias falou com Deus: Deus, eu não vou fazer nada. Eu sou novo, eu não sei
Não sei como fazer. E Deus falou com ele assim, olha, não diga que você é. Sabe por quê? Porque quando Deus capacita, não tem mais experiente, menos experiente, fraco, forte, bom, ruim, não tem nada. É Ele. Se Ele te chamou, Ele vai cumprir aquilo que Ele te chamou a fazer. Não tenha medo. Ele te chamou, Ele vai te capacitar. Não tenha medo. Continue a carreira. Continue fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. E o chamado de Jeremias não foi fácil. Jeremias foi chamado para profetizar contra uma nação idólatra, de um coração obstinado e duro. Muitas vezes quiseram matar Jeremias. Foi um chamado difícil. Mas ele nunca também deixou de experimentar do favor do Senhor. Teve certa vez que estava tão difícil, que estava tão pesado, estava tão duro, que ele virou para Deus e começou a reclamar. Deus, o que eu vou fazer agora? Todos os lados que eu vou, eles me cercam, eles fazem tudo contra mim. Eles querem me matar, estão me perseguindo. Jeremias era solitário porque Deus falou para ele que ele não casasse, que ele não tivesse filhos. Aí Deus chama para ele e fala assim, Jeremias, se você se cansa correndo com homens, como é que você vai correr com cavalos? Isso me tocou muito, porque eu passei por um momento muito difícil, uns dias atrás. E Deus falou comigo, Mariana, se você se cansa correndo com homens, como é que você vai correr com cavalos? Eu estou olhando para pessoas aqui que Deus chamou para correr com cavalos. Deus não te chamou para correr com homens, Deus te chamou para correr com cavalos. Levanta a cabeça e continua. Nós somos fortes. Os obstáculos, eles não vão nos parar. As circunstâncias não vão nos parar. Aquele que nos chamou, ele vai nos capacitar e vai nos levar até o fim a cumprir aquilo que ele chamou. Você está cansado? Vamos correr com cavalos. Eu não te chamei para correr com homens. O seu chamado é muito mais alto do que isso. Jeremias, a gente olha um chamado triste. Foi um chamado triste, foi uma vida difícil. Mas Deus sempre deu graça. Se você quer ver como é que era isso, leia Lamentações 3, de 21 a 26. Bom é o Senhor para que esperam nele. As misericórdias do Senhor se renovam a todos os dias. Vai lá e leia para você ver o que o Senhor falou com ele. Ser homem que tinha experiência com Deus. E quer saber o resultado da vida de Jeremias? Todas as profecias dele se cumpriram cabalmente. Algumas ainda estão por cumprir. Foi ele quem profetizou a respeito da nova aliança. Vocês estão lembrados da nova aliança? Foi ele quem profetizou a respeito da nova aliança. Ele quem trouxe a ilustração a respeito do olheiro. E o mais bonito, às vezes o seu chamado está sendo difícil, está sendo duro. Jeremias foi o profeta mais citado por Jesus. Não olha para as circunstâncias, não olha para os obstáculos. Aquele que chamou, ele vai fazer. Não seja como Sansão, que menosprezou o chamado. Não olhe para as circunstâncias. Seja forte, o Senhor vai te levar a correr com cavalos. Eu vou falar agora do terceiro, o mais bonito. O nosso querido e amado Jesus. A Bíblia fala que ele esvaziou-se de si mesmo, ele não considerou, ele não apegou-se à questão do ser Deus, ele esvaziou-se de si mesmo. A Bíblia também fala que nele habitava toda a plenitude. Ele foi obediente em tudo que ele fez. Ele só fazia o que via o Pai fazendo. Seja obediente em tudo que você for fazer. Só faça aquilo que Jesus faria. Nós temos que ter toda a plenitude do Espírito dentro de nós. Seja obediente em tudo que você faz. Ele conhecia o Pai inteiramente. Ele falava, eu conheço o Pai me conhece. Nós temos que ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Se tem alguém que tem que conhecer mais o Senhor no mundo, esse alguém se chama você. Ele nos transportou para o novo reino. Ele nos fez livres, verdadeiramente livres. Por causa dele, agora nós podemos chegar confiadamente ao trono da graça. E o mais bonito, a vida dele não mudou somente a nossa Bíblia para Novo e Velho Testamento. Mudou a história, mudou o mundo, mudou corações. Sabe, irmãos, nós devemos ser obedientes ao nosso chamado. Nós devemos ser sérios para fazer aquilo que Deus nos chamou a cumprir. Se você quiser lembrar de uma coisa, eu quero que você lembre disso aqui, ó. Você é um presente de Deus para essa geração. Você é resposta de Deus para essa geração. Eu vou ler rapidamente para vocês Efésios 2, de 17 a 19. Diz assim, Paulo fala aos Efésios. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele.
Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. Eu oro para que vocês saibam exatamente o seu chamado e que você cumpra ele cabalmente, que não falte nada em você. Oro para que vocês conheçam as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Não pare, não desista. Se tem alguém para falar, eu creio no chamado de cada um de vocês. Eu sei o que Deus pode fazer da vida de vocês. Não pare. Amém? Aqui acaba o meu lab. Nós vamos ter uma música. Quero que vocês fiquem de pé e louvem com a gente. Não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, com tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas querem me abater, eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não, dos meus sonhos. Há tanto pra fazer, não há mais tempo para olhar atrás, pois eu tenho chamado.